jovem, se você não fizer isso, ensinar ele a ficar lá desde cedo, ele não vai parar nessa linha. Refaça o seu compromisso, refaça. E aí agora vamos para a história de Davi. Como é que eu e você podemos usar essa comunhão a fim de nos fortalecer? Primeira coisa que Davi nos ensina, que Jonatas nos ensina em 1 Samuel 23, versos 15 e 16. Todos nós carecemos de comunhão fortalecedora. Todo mundo. Não tem ninguém aqui que não precise de comunhão. Ninguém. Davi precisou. Olha o que diz o texto. Para mim parece irônico. Verso 15. Quando Davi estava em Orés, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Quem é Saul? Saul é aquele rei que quando Golias saía lá e gritava, ele luxava e escondia. Vai mesmo, eu não quero enfrentar aquele gigante. Aí chega esse moleque chamado Davi e diz: eu enfrento. Então tá bom, vou te ajudar. Toma a minha armadura. Põe aquela armadura gigantesca em cima do moleque Davi, que depois o homem é igual Robocop, nem nada, caiu. Davi fala assim: eu quero isso. Pega a capanga dele, arruma um estilinho, 5 pedrinhas, vai lá na primeira, pum, na testa do homem, cai no chão, corta a cabeça dele. O Davi, que derrubou Golias, que matou Golias, cujo rei Saul morria de medo dele, do Golias. Agora ouve falar que esse Saul quer matar ele. Ele começa a tremer no deserto. Os temores da vida são assim, quando você menos espera. Aquilo que você pensa que nunca terá medo, que nunca haverá de te abater, te derruba, te manda para um deserto e você se abate. Se Davi precisou de encorajamento, nós precisaremos. E quem é que dá encorajamento é Jonas. Davi poderia muito bem dizer: quem é você, Jonas, para me dar encorajamento? Porque na verdade eu é que vou ser rei no lugar do seu pai. Ser um de segunda categoria, ser um fracote. Eu é que sou o homem segundo o coração de Deus. Ele não tem vaidade, ele não tem orgulho. Deixa eu te contar um segredo. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele aceitava conselho, mesmo de quem era inferior a ele, entre aspas. Ele aceitava conselho, mesmo do pastor Natan, que uma hora falou: constrói o templo, e no dia seguinte voltou lá porque levou uma bronca de Deus e falou: não constrói. Deus falou para não construir. Esse pastor ele não constrói. Ele ouve conselhos, ele arrepende dos pecados, ele aceita o encorajamento. Ninguém aqui está isento da necessidade de encorajamento. Jesus precisou dos apóstolos orando com ele. Paulo precisou de Silas, de Timóteo, de Onesífero, como vimos hoje cedo, de Lucas, de João Marcos. E lembra que João Marcos era aquele com quem Paulo havia tido um atrito? Paulo vai para um lado, João Marcos vai para o outro. Paulo, em algum momento da história, refaz amizade com João Marcos, a ponto de que quando Paulo está lá em 2 Timóteo, morrendo, ele diz: Timóteo, traz Marcos, ele me é útil. Que coisa linda, que história de perdão. Tem crente que não se fala, e pode ser que esse com quem você não fala, com esse com quem você não dá a menor importância, seja aquele que lá no futuro você poderá dizer: traz esse fulano que eu não conversava com ele, porque hoje ele é útil. Abra seu coração, perdoe, faça como Paulo, peça perdão. Ô João Marcos, desculpa, eu não tive paciência. Imagina o missionário Paulo, no alto da pompa dele: João Marcos, me perdoe, eu não tive paciência com você. Barnabé teve, eu errei, você me perdoa? Claro, Paulo, você também me perdoa, eu fui um fracote, vacilei. Que história linda, eles se refazem e falam.
chamava a mulher dele, Susana, sentava ela do lado dele e falava: mulher, leia para mim algumas páginas desse livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. E a mulher dele lia e ele se recobrava. Spurgeon precisou disso. Um dia ele acordou tão deprimido, a mulher dele falou: o que foi? Ele falou: eu não aguento mais as críticas dos jornais, eu não aguento mais as críticas dos líderes da igreja, eu não vou suportar. Ela pegou o texto de Mateus 5: bem-aventurados sois quando por minha causa disserem todo mal contra vós, perseguirem e tal. Foi assim comigo, foi com os profetas. Ela escreveu isso, ela botou numa moldura e colou lá na parede, em frente à cama dele, e falou: bem, não sei se era assim, talvez em inglês, honey, dear, será bom? Todo dia quando você acordar, lembra daquilo, leia, e até o último suspiro dele, aquilo que a mulher com todo carinho fez à mãe, serviu de encorajamento. Todos nós precisamos do cônjuge. E tem marido que acha que precisa da mulher. Todos nós precisamos dos irmãos, todos nós precisamos dos amigos. A primeira grande lição do encontro de Jonatas com Davi é que nós jamais atingiremos um estado tal em que não necessitaremos mais de exortação e de encorajamento. Todos nós precisaremos, principalmente se nos dispusermos a viver piedosamente. E quem quiser viver piedosamente padecerá. Segunda lição: a comunhão fortalecedora deve ser intencional. Não é só vir aqui comer bolo junto e ir embora, não. É bom sim comer bolos para botar uma fulona que vem talvez ficar passada aqui. Mas não é só isso não, gente. Só isso não é comunhão. Comunhão é o que Jonatas fez. Ele ouve dizer que Davi estava em depressão lá no fundo. Nossa, Davi ficou sabendo que meu pai quer pegar ele. A essa hora ele deve estar arrebentado no fundo de uma caverna. O texto diz que Jonatas levantou e foi falar com ele a fim de encorajá-lo em Deus. Foi para falar de Deus, foi para encorajar, foi intencional. Como os nossos relacionamentos seriam diferentes se a gente acordasse todo dia cedo e dissesse: ó Deus, põe em minha vida alguém hoje para que eu possa encorajar na tua palavra. Eu fiz um negócio desse uma vez e não dei não. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos e ganhei tudo: bolsa para casa, bolsa para os estudos, bolsa para livro. Todo mês eu comprava e fazia. Naquele mês eu tinha comprado todas as passagens para vir para o Brasil passar férias. Já tinha feito tudo, tinha sobrado $100 na minha mão. Eu falei: ô Deus, eu vou comprar uns 2 livros a mais esse mês. Aí eu trabalhava, eu era zelador, lavava privado, não sabia falar inglês direito. Eu e o presidente da Convenção Batista de Benin, um menino desse tamanho, um menino de joia, homem de Deus, nós dois, um cara, Emmanuel, cara. E eu: Emmanuel, você vai passar Natal aonde? Aqui mesmo. Eu falei: mas você não vai para Benin, África? Não, não tem dinheiro. Eu vou ter umas passagens, tá? Bom para você, né? O que você vai comer no Natal? Nada não, vou ver se a gente